paz do Senhor, amém? Amém. Deus nos abençoe pelo nome de Cristo Jesus. É uma honra poder estar aqui novamente pregando a palavra de Deus. Eu moro tão próximo a esta igreja e poderia vir aqui muitas vezes. Me alegro quando tem essa possibilidade. Evidente que os cultos são basicamente nos mesmos horários, então isso dificulta muito, mas no aniversário de alguém tão especial, a gente dá uma fugidinha da nossa igreja para estar aqui. Trago o abraço da Catedral Metodista no Rio de Janeiro, aqui para a Igreja Metodista em Botafogo, e que o Espírito Santo continue a falar conosco como já estava falando aos nossos corações. Amém. Eu e o Gustavo temos a mesma idade, agora ele completou o ciclo, daqui a 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, eu estou completando também o mesmo ano, e temos histórias maravilhosas juntas, como esta que ele contou, e eu nem me lembrava disso muito bem, mas quando ele foi falando, minha mente foi trazendo as lembranças, e certamente ele botou a culpa toda em mim, né? Segundo livro de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 7, muitos presentes Deus nos deu e tem nos dado. E este texto, ele fala de um grande presente para Deus, de Deus para nós, e eu queria falar sobre isso, visto que hoje pregaremos a palavra de Deus, mas eu, evidentemente, estou valorizando também a ideia do aniversariante, um dos presentes que Deus tem dado a nós, e com certeza ao pastor Gustavo. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, pode ficar assentado, não está sendo projetado, mas você acompanhe, por favor, da sua Bíblia, do seu celular ou do seu tablet. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavras do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito de pregar aqui, porque aqui eu posso vir de calça jeans. Lá no catete a gente anda engravatado, e aqui eu estou até meio me sentindo estranho aqui, mas isso realmente tem um diferencial assim, né? E glória a Deus por isso. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele confessa algo para nós. Esse texto que nós lemos diz que Paulo tinha um problema em sua vida. Paulo possuía um espinho, segundo ele, na carne. Veio direto de Satanás pelo texto para esbofeteá-lo, para machucá-lo. E eu já li muitas teorias sobre tal texto, tal interpretação sobre este espinho. Alguns defendem um conceito físico ou uma doença como malária ou epilepsia, ou questões emocionais ou espirituais. Alguns falam da visão, que Paulo tinha um problema talvez na visão. Eu gosto da teoria de Estevão. Aliás, eu estava pregando, a última vez que eu vim aqui eu preguei sobre Estevão. Eu gosto da teoria sobre Estevão, de que uma das coisas que Paulo tinha no coração era uma profunda tristeza de ter matado, perseguido, prendido tantos cristãos, que quando ele se converteu, ele talvez tivesse vergonha do seu passado recente. Talvez Paulo estivesse no meio de cristãos e falasse assim: puxa, como eu fiz mal a essas pessoas, aos familiares e amigos dessas pessoas. A verdade é que eu pelo menos eu não sei, se você souber, você pode me contar no final do culto o que realmente seria o espinho na carne de Paulo, porque eu já li muitos conceitos, mas a verdade é que ele tinha um problema, e ele não conseguia resolver esse problema. E este Paulo, se você puder deixar sua Bíblia em Atos capítulo 19 aberta, este Paulo é um Paulo extraordinário. É um personagem bíblico de uma grandeza e uma propriedade espiritual, onde eu diria assim que eu tiraria o chapéu para este homem.
Atos 19, por exemplo, que eu citei, no verso de número 6, diz que Paulo, quando ele colocava as mãos sobre as pessoas, o Espírito Santo de Deus descia sobre aqueles e aquelas no qual Paulo levava as suas mãos. Amados, eu creio na imposição de mãos. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que quando nós levantamos nossas mãos, nós liberamos o poder de Deus. Isso é instrumento, isso é bênção de Deus. Amém. Para a nossa caminhada. E o texto diz que Paulo, ele tocava nas pessoas e o Espírito Santo de Deus descia. Que coisa maravilhosa. Não era a unção da gravata, não era a unção do paletó. Quando morava em Teresópolis, foi um cidadão pregar lá da gravata e todo mundo que passava embaixo da gravata caía. Eu fui o único que não caí. Eu falei, ou eu estou muito distante de Deus, ou tem alguma coisa errada com essa gravata. A verdade é que não era uma gravata, não era um paletó, eram mãos ungidas. O mesmo capítulo 19, no verso 8, diz que este mesmo personagem, ele ousadamente pregava a palavra de Deus, com a sua voz, com a autoridade que o Senhor tinha dado a ele. Ele divulgava o reino de Deus de maneira poderosa, tanto que no verso 10 diz que num espaço de apenas 2 anos, toda a Ásia tinha ouvido falar da palavra de Deus. Esse versículo me deixa com muita vergonha, porque eu moro há mais de 2 anos num pequeno bairro do Rio de Janeiro, e nem no meu prédio inteiro eu falei de Jesus. Imagine em toda a Ásia, num período curto de 2 anos, um homem de Deus tenha divulgado a palavra do Senhor de maneira, sabe assim, maravilhosa, poderosa, ao ponto da Bíblia dizer que todos ouviram. Não quer dizer que todos tenham se convertido, mas para todos chegou o Evangelho de Cristo Jesus. Neste mesmo capítulo de número 19, no verso 11, diz que pelas mãos de Paulo, milagres extraordinários eram realizados. Eu já acho que milagre é algo extraordinário, porque milagre é algo que fere as leis da física, é algo que agride a nossa razão. Mas para a Bíblia destacar como extraordinário, é porque Paulo realmente era um homem de Deus, ao ponto de no verso seguinte, o 12, afirmarem que aventais, lenços, pedaços dos tecidos da roupa de Paulo eram usados para que pessoas possessas fossem libertas e pessoas que estivessem doentes fossem curadas. Você entendeu o que o texto diz? O texto diz que as pessoas roubavam um lencinho de Paulo. Ele estava pregando, não tinha ar-condicionado. Quando ele ia pegar o lencinho tinha sumido, e as pessoas levavam o lencinho, e quem tocasse naquele lencinho era liberto, era curado. Pastor, isso é idolatria? Não, isso é muita unção, ao ponto das roupas do indivíduo exalarem a glória e o poder de Deus. Eu creio nisso, porque a sombra de Pedro também curava, não é verdade? Isso é idolatria? Não, isso é unção do Senhor. Uma canção antiga, quando eu cantava quando criança, diz: aonde eu tocar, aonde eu pisar, aonde eu abraçar, ali abençoado o quê? Será. O rastro da unção fica por onde nós passamos, irmãos e irmãs. E este Paulo, que era um sujeito incrível, um grande instrumento de Deus, ele não conseguia resolver os seus próprios problemas. Na segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 11, olha só o que diz. Ouça aí, não precisa abrir não. Capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim, este Paulo: em perigos de mortes, muitas vezes eu passei, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigados com varas, apedrejado, passei por naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, parecia até que morava no Rio de Janeiro, né? Em perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e até nudez. O cara, antes de se converter, tinha sua casa tranquila,
seu recurso, sua vida mansa, aceitou Jesus, o negócio todo foi transformado. E aí hoje eu ligo minha televisão e vejo pastores pregando o Evangelho de Deus na televisão, dizendo assim: se você aceitar Jesus, sua conta bancária vai crescer. Se você aceitar Jesus, um carro novo você vai ter na sua garagem. Se você aceitar Jesus, todos os seus problemas serão resolvidos. Aí eu pego a Bíblia para ler se eu vou ter meu carro novo, se eu vou ter a minha conta bancária melhor, se todos os meus problemas serão resolvidos. E aí eu leio que o sujeito que se converte ao Senhor, ele é chicoteado, ele tem naufrágios, ele fica no mar à deriva. Irmãos, eu não tenho dimensão do que é você ficar ao mar, né? Na marola, na deriva, achando que pode passar um bicho ali e te comer, e de repente ele é assaltado, ele é violentado, ele fica pelado pela palavra de Deus, ele passa fome, porque ele é pregador do Evangelho genuíno. E pastor, onde você está querendo chegar com isso tudo? O verso 7, como nós lemos no texto principal, ele fala deste espinho na carne, algo que veio de Satanás. E eu vou começar a explicar o teor do sermão nessa noite. Irmãos, ser de Deus não é sinônimo de vida fácil. O Evangelho do Senhor, a cruz, que nos é solicitado, cada um carrega a sua cruz e siga-me, não é uma cruz leve. É tão difícil de carregar que nem Jesus conseguiu levar a sua própria cruz. Um homem que passava no caminho precisou ajudá-lo. Nem aquele que nos convidou para tal tarefa conseguiu realizar a sua própria tarefa com suas próprias mãos. A única coisa que o Senhor garantiu a Paulo, a única coisa que o Senhor está garantindo a nós, é a graça dele. Um dos grandes presentes de Deus para nós. Paulo falava: Senhor, eu tenho este espinho. E o Senhor dizia: minha graça te basta. Senhor, eu estou passando fome. A minha graça te basta. Eu estou me vestindo mal, estou com nudez. A minha graça te basta. É a graça. É aquilo que Efésios diz que é responsável no auxílio para a nossa salvação. A Bíblia fala que pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nós alcançamos a salvação, e isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém o quê? Se glorie. Irmãos, o que você tem procurado nesta igreja? O que você tem procurado no seu cristianismo? Porque se você tem procurado conforto, se você tem procurado riqueza, se você tem procurado prazeres nessa vida, pode ser que você alcance. Para alguns, o projeto de Deus funciona de outras formas. Mas, por exemplo, na história de Paulo, e eu queria falar para você que entrou aqui nesta noite, que está sofrendo, tem problemas na sua casa, tem problemas na sua saúde, tem problemas na área financeira, tem problemas na área da justiça, tem problemas emocionais, tem problemas espirituais. Eu quero falar para você nesta noite que está aqui, que a Bíblia nos afirma que na dor, que na fraqueza, é que o poder de Cristo se aperfeiçoa em cada um de nós. Porque é quando nós somos menos que o Senhor se torna maior. Quando o nosso nome é colocado por terra, o nome do Senhor, ele é exaltado. Nesta noite eu vim falar que quanto menos existir de você, mais de Deus estará na tua vida. Quanto menos os teus valores, os teus conceitos mundanos caírem por terra, mais de Deus estará na tua vida. Resumindo, se você se sente uma pessoa maltrapilha, como um lixo, como alguém maltratado, alguém solitário, alguém machucado, olha que coisa paradoxal, você está na melhor fase para provar do poder de Cristo Jesus. Isso é muito doido. É doido. O negócio que eu estou pregando é muito doido. Como é que pode, no pior de mim, acontecer o melhor de Deus? É porque no pior de cada um de nós, a única coisa que nos resta é o Senhor. Você consegue entender isso? Eu pratico esporte, faço jiu-jitsu, e quando eu tenho a oportunidade de
passar treinos para pessoas menos graduadas, eu explico para eles que entre a técnica e a força, fique na técnica, porque a força ela acaba, a energia ela acaba, mas a técnica não. Quanto menos energia você tem, a única coisa que te resta é a técnica. Na caminhada cristã, irmãos, entre os nossos valores e os conceitos e os ensinamentos da Palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, fique com os ensinamentos da Palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, porque a tua força, a tua técnica, a tua energia, ela acaba, mas a Palavra de Deus se renova a cada manhã e o Espírito Santo de Deus está conosco até a consumação dos séculos. Se você está fraco nesta noite, você está tendo uma ótima oportunidade de ser grande na presença do Senhor. Se você entrou aqui humilhado, angustiado, apodrecido por dentro, sabe? Se você entrou aqui com um sentimento de derrota a este mundo, é nesta situação que o melhor de Deus pode acontecer na tua vida. Porque você pode se desprender literalmente de tudo pelo qual você estava amarrado, você estava envolvido, e se agarrar exclusivamente no Senhor. Glórias e glórias a ti, meu Deus. Uma vez o pastor Gustavo falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse que no Novo Testamento nós temos grandes personagens: Pedro, Lucas, homens de Deus, mas que você não encontra nas Escrituras se esses homens estão no céu. A gente pressupõe, não é verdade? A gente imagina, pela lógica, pela experiência, pela maturidade que temos, que o Senhor os recebeu. Mas tem um que com certeza está no céu, que não tem nome, que tem um passado obscuro, mas que no limite da sua vida, no pior momento da sua vida, na parte final, na angústia maior, na dor maior, ele teve um encontro com o Senhor, e quando ele se diminuiu, o Senhor cresceu para cima dele, que foi o ladrão da cruz. O pior momento de um homem se tornou o melhor momento dele, porque na troca de olhares, o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, você não é abençoado porque você foi curado. Se você for curado, isso é bênção, mas não é esse o conceito principal. Você não é necessariamente um abençoado porque você é pleno em tudo, porque você tem recursos. Você é abençoado, existe sentido no teu viver se você tiver Cristo no coração como o único Senhor da tua vida. A palavra prioridade, ela não pode estar vinculada ao plural, ela precisa necessariamente ser num movimento, numa perspectiva singular. O que é priori na tua vida? Se Cristo for o centro da tua vida, eu digo que você está no melhor momento. Sabe, irmãos, eu conheço muitas pessoas com grandes recursos, pessoas de um conhecimento incrível. Gustavo certamente tem muito mais testemunhos sobre isso, pela experiência que ele teve num continente muito diferente do nosso. Pessoas com dinheiro, pessoas com possibilidades, pessoas com recursos, mas que para dormir precisam tomar remédio de tarja preta. Para que tenham algum nível de felicidade, precisam injetar no seu organismo químicas e químicas, para que eles consigam se iludir, ainda que por alguns minutos ou horas. Por outro lado, eu conheço pessoas simples, pessoas de uma capacidade de vida humilde, mas que você olha para elas e você diz: que paz há nestas pessoas, que alegria existe no coração destas pessoas, que amor. Eu me lembro quando membro no Jardim Botânico, que nós fomos para uma cidade chamada Carangola, e não sei se o Rodolfo foi, se o Gustavo, não me lembro. Fizemos uma turnê por lá, e as pessoas começaram a dividir cada um de nós nos lares para dormir. Nós iríamos dormir, saímos do Rio de Janeiro, nas casas das pessoas. E nós entramos numa van, não me lembro bem, ou era o nosso ônibus, eu não me recordo, faz muitos, muitos anos isso. Eu sei que as pessoas estavam sendo deixadas na cidade e eu fui ficando no automóvel. E os primeiros que foram descendo em grandes casas. E eu falei assim: puxa, que legal.
E de repente as ruas começaram a ficar mais estreitas. O ambiente começou a ficar diferenciado. E eu falei assim, não era para ter me deixado lá atrás, não? Não, você vai ficar na casa do irmão fulano de tal, não me recordo, que é mais à frente, você vai ser um dos últimos a ser deixado. E eu fui ficando, irmãos, e foi saindo da cidade, entrando numa periferia, uma comunidade simples. E aí falaram aqui que você vai ficar. Quando eu desci, uma casa sem emboço na parede, e eu entrei, a casa era trancada com tramela. Quantos sabem o que é tramela aqui? Você sabe o que é tramela? Tem gente que não sabe o que é tramela, né? Pesquisa no tio Google logo mais. As casas eram trancadas, as portas e janelas com tramela, e eram portas assim, ó, não era uma porta só, eram portas desse porte. O banheiro não tinha porta, era só um paninho. E eu disse assim, como é que eu vou usar o banheiro? Ué, só fechar o pano, mas não, né? Não, assim, tal. E eu fiquei naquele lugar simples, humilde, fazia frio, eu dormi no chão. Eu me lembro, irmãos, que quando eu acordei no dia seguinte, um cheiro gostoso. Eu levantei, eu fui na cozinha, e tinha uma broinha de milho que tinha acabado de ser realizada. Sabe aquele bolinho de fubá, você passa a manteiga, ela vai derreter. Assim, ó. Deu água na boca, né? Aquele pãozinho fresquinho, aquele leite, aquele cafezinho, aquele negócio regado, aquele pão de queijo, que não é esse que a gente compra no mercado, aquele feito em casa. Eu falei, ô glória, mandei ver. Aí depois chegou a hora do almoço. Franguinho, quiabo, anguzinho, carnezinha, arrozinho, couvezinha, aquelas panelas penduradas naquela cozinha pequenininha, mas sabe aquela panela que é tão limpa que você quase consegue pentear o seu próprio cabelo? Para quem ainda tem, você faz aquele movimento. Eu comi igual gente grande. Quando eu cheguei no culto logo mais, os meus amigos com as caras fechadas, eu falei assim, vocês estão bem porcos? Botaram a gente no maior casarão aí. Mas ó, os caras muquirana, rapaz. Só deu creme cracker no café da manhã, maizeninha e tal. O almoço era um negocinho pequenininho, tudo nos tapoezinhos assim sendo servido. E você comia aquele comidinho de passarinho e ficava pensando assim, quando é que vai chegar o almoço? E eu me lembrando daquela farofa de ovo que eu tinha comido algumas horas anteriores. Sabe por quê? Porque a paz, eu até preguei sobre isso hoje de manhã, num dos cultos da manhã. A palavra paz, ela não é oferecida no mundo. Ela só é oferecida na casa de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. O Salmo 122 fala que, durante alguns versículos diferenciados, ele diz que haja paz em ti, ore para que tenha paz em ti, ore pela casa do Senhor, ore por Jerusalém. O Salmo 84 que eu preguei hoje de manhã também fala, quão amáveis são os teus tabernáculos, é melhor estar nos atos, na entradinha, na portinha da casa do Senhor, do que em tendas de perversidade, porque neste lugar existe a paz. Lucas diz que os anjos cantaram assim, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens e mulheres, porque Ele quer bem a cada um de nós. As pessoas que têm Jesus no coração, as pessoas que são convertidas ao Evangelho, de repente elas não têm dinheiro, irmãos, de repente elas estão passando por enfermidades, de repente elas estão passando por problemas sentimentais, emocionais, mas elas têm no seu interior uma paz que nenhum remédio de tarja preta tem capacidade de se igualar, nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de droga. E aí quando eu digo para você que a palavra de Deus nos afirma que a graça do Senhor nos basta, é isto. Pode ser que você nesta noite aqui esteja passando por dificuldade plena, problemas incríveis, mas nesta situação o Senhor diz, a minha graça te basta, e hoje você pode ter o melhor de mim na tua vida. Glórias e glórias a ti. Atos 20, para a gente encerrar. No verso 9 diz assim, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto.
Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Este é o Paulo, o personagem que nós estávamos falando. Perceba, ele curava pessoas, ele abençoava pessoas, ele ressuscitava mortos, mas ele não resolvia o seu próprio problema. Talvez você tenha realmente os seus problemas, mas eu te chamo nessa noite a olhar mais para fora de si, a ser mais instrumento do Senhor, a parar mais de questionar e agradecer a Deus. Porque imagina se Paulo falasse assim: eu não quero mais de Deus, eu quero continuar a minha carreira sem o Senhor, porque eu não consigo me curar. Quem disse que você tem que se curar, irmãos? Sabe, Gustavo, essa pregação não enche igreja não, sabe? Sinceramente. Tem pregação que é para encher a igreja, né? Essa pregação, ela fala que a nossa fé, ela não muda pela circunstância. A circunstância que você vive não deve alterar a sua fé para menos, só para mais. Porque você tem que ser o que você é, não pela circunstância que te cerca, mas porque você é servo genuíno. Porque Deus, Ele não deixa de ser, ou aumenta, ou diminui com a sua divindade, porque Ele te ajuda ou não te ajuda, porque Ele abriu aquela porta ou fechou aquela outra. Ele continua sendo Deus da mesma forma, na soberania dEle, do jeito que Ele é, na glória dEle. Sabe, se nessa noite o Senhor derramar milagres deste altar aqui, eu sei que Ele já está derramando milagres, porque milagre vai muito além de um cego enxergar, um coxo andar. Milagre é transformação de caráter, milagre é conversão, milagre é renovação, é metanoia, é mudança de mente. Se o Senhor estiver derramando milagres nessa noite, glórias ao nome do Senhor por isso. Mas se nada mudar na tua vida, glórias ao nome do Senhor por isso, porque a graça do Senhor é o que nos basta em ponto final. É isto que fará a diferença, quem entender disso, que fará a diferença quando chegarmos lá no céu. E aí você diante do Senhor, e Ele falar assim: filhos e filhas de meu Pai, adentrai e gozai daquilo que meu Pai tem preparado para cada um de nós. Porque outros vão dizer assim: Senhor, vê se meu nome está aí. Ele vai falar assim: pô, desculpa, mas teu nome não está aqui no livro não. Mas Senhor, eu preguei o teu nome, eu cantei louvores no teu nome, eu fiz e aconteceu, eu dei panfletinho ali, eu pintei o rosto, eu fiquei no sinal estendendo faixa, tudo maravilhoso isso, irmãos. Mas pessoas que trabalharam para Deus, mas não permitiram que Deus trabalhasse na vida delas, que não compreenderam a graça, que não se desenvolveram na palavra graça. Nesta noite, como presente para o Gustavo, como presente para cada um de nós, que nós compreendamos que a vida, ela é de Deus. Jó disse: aquele que tudo me deu tem autoridade para tirar na hora que Ele assim desejar. A vida é do Senhor. Se hoje, é muito paradoxal isso, mas é muito tremendo, se hoje você está no pó, é nesta noite que a glória de Deus pode se transformar na sua vida, porque quando somos menos, é que o Senhor se faz maior em nossa jornada. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, que o amor de Deus se envolva no nosso coração, que você saia daqui com a esperança que as lutas que você está travando, elas não são lutas solitárias. Deus contigo está. Posso ouvir uma glória a Deus? Sabe, irmãos? Pode aplaudir o Senhor. Nós somos muito imaturos na fé, muito imaturos na fé. Por isso que a Bíblia fala que às vezes o Senhor precisa nos dar leitinho do que grandes refeições, porque não temos capacidade para suportar as bênçãos do Senhor. Mas eu me lembro que o Gustavo foi para o Japão. Foi que ano, Gustavo, você passou uma temporada no Japão? Tem muito tempo isso, 98? Quase 20 anos já, rapaz, tá ficando velho. Quanto você está fazendo hoje? Brincadeira. Gustavo passou uma temporada e ele falou que lá quando ele orava, não sei se ele se lembra disso, algumas coisas
mexiam no quarto. Você lembra disso? Era uma história mais ou menos assim, caía coisa no chão e você começou a ficar com medo e foi para a cama dormir, né? Essa parte eu não precisava ter contado. Mas a verdade é que às vezes a gente está no quarto orando, pedindo a glória de Deus. E uma vez eu estava orando, pedindo que o Senhor se revelasse a mim, mostrando sua face. Bobinho eu, né? Coisa de menino. Até porque a Bíblia diz que ninguém pode ver a face do Senhor e continuar vivo. Moisés pediu isso ao Senhor e Deus disse assim: eu posso no máximo descostas, como diria... Como é que era? Seu boneco, descostas. Eu posso no máximo descostas mostrar minha glória, mas de frente não dá não. E eu orava o Senhor, Senhor e tal, me mostra a tua face. De repente entrou uma luz, irmãos, na janela de madrugada, um vento, e eu caí no chão. Não, era só um vento que entrou. Eu falei assim, mas que oração besta é essa que eu estou fazendo? Porque a gente não entende o que é graça. A gente não entende a grandeza de Deus, sabe? A gente quer o hollywoodiano, a gente quer a majestade, enquanto o Senhor quer nos ver com o nariz no pó, com o coração quebrantado, um coração contrito, um coração debaixo da cruz, dizendo que o evangelho da cruz se faça sentido em minha vida. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Fecha os teus olhos nesse instante. Seria muito simples da minha parte falar assim: quem tem problema aqui, coloca a mão no seu coração, porque todo mundo vai colocar. Quantas áreas nós nos cercamos? São mães que estão vivendo experiências com filhos que estão envolvidos em caminhos obscuros. São pessoas que não conseguem se libertar de um vício, de uma questão. Pessoas que estão feridas na alma, no espírito. Gente com doenças terminais. Eu não sei qual é a sua condição nesta noite, mas feche os teus olhos para que você possa olhar para dentro de você. Esse jeitinho que você está aí, machucado, quem sabe, sujo em alguns aspectos, é o melhor jeitinho que você podia estar nessa noite. Esse jeito angustiado que você está, com os olhos lacrimejando e o coração apertado, é o melhor jeitinho que você poderia estar nessa noite. Porque, irmãos, Cristo, Ele se aperfeiçoa quando nós estamos fracos. Para que você nessa noite possa provar do poder de Deus de maneira genuína. E ao abrir os teus olhos falar assim: ainda que eu esteja vivendo tal situação, a graça do Senhor me basta. Ele convida a fazer uma oração de fé nesse instante, dizendo: Senhor, os meus olhos já não mais visualizam as circunstâncias. Senhor, os meus olhos já não mais focam, Senhor, no problema e na dor. Nós olhamos para a cruz nessa noite, Senhor. Nós olhamos para a glória eterna. Nós olhamos para o Deus que conosco está. O Deus que a Bíblia diz que Ele não há de resolver todas as coisas, mas a Bíblia garante que constantemente Ele estará ao redor dos seus. Um Deus que, pela Escritura, diz que os anjos do Senhor estarão ao redor daqueles que temem o Teu nome. Um Deus que diz que muitos cairão de um lado, outros cairão do outro lado, mas nós permaneceremos firmes. Senhor, a nossa vitória não é neste mundo. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, que é melhor perder coisas nesse mundo, perder até partes do corpo, para não perdermos a vida eterna. Senhor, se há espinhos em nós, ó Deus, se o Senhor quiser curar e abençoar, eu profetizo a vitória sobre a Tua igreja em nome de Jesus. Mas se o Senhor assim não desejar neste momento, nós Te damos glórias e aplaudimos o Teu nome mais uma vez, Senhor, porque nós não estamos aqui, Pai, para receber as Tuas bênçãos. Nós estamos aqui por Ti, Senhor, porque a Tua graça nos basta. Abençoa essa igreja em Copacabana, Senhor, porque certamente se ela está aqui, Senhor, na sua segunda década de vida, é porque a Tua graça prevaleceu sobre este lugar, Senhor. Eu me recordo, Deus, que era graça quando estavam reunidos na capela do Bennett. Depois vieram aqui, Senhor, para a Rua da Matriz e tantos outros lugares, e subiu de andar, desceu de andar, comprou do outro lado, alcançaram este terreno. Eu me lembro que eu vim aqui, Senhor, no início deste lugar, lugar esquecido.
um lugar fétido, um lugar, Senhor, abandonado, e hoje chegando neste lugar de adoradores, eu falo, Senhor, a tua graça é maravilhosa. Pastor Gustavo citou pastores que aqui passaram. Graça de Deus, homens e mulheres que congregaram nesta igreja, graça de Deus. Se estamos aqui nessa noite, isso é graça do Senhor. Se o Gustavo completa mais um ano de vida, isso é graça do Senhor, porque é a graça que importa, e é nisso que eu oro, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.